que saiu do ar. E ela tava acabando de falar que não ia ter problema com a internet. Mas aqui isso acontece às vezes. Então a gente trocou. Agora eu tô aqui no Spectros Med e ela conseguiu entrar pelo Spectros Edu. Vamos ver agora se dá certo. Mari, eu vou calar minha boca. Rapaz, você tava acabando de falar, não foi? Eu vou ficar calada. Ficar calada. Não é? Boa noite, galera. Então, eu acho que você já começou até falando um pouco, né? Qual é a ideia daqui E estava situando o pessoal da iniciativa aqui do Espectro Literário. E é justamente para poder incentivar a leitura para ser estudantes de medicina, profissionais da área de saúde. Enfim, a gente quer cada vez mais mostrar para vocês que pensar fora da caixa é importante, não só como crescimento pessoal nosso, mas também profissional. A nossa leitura, ela também vai contribuir na nossa jornada profissional. Então, a gente, em fevereiro, nós lemos O Homem que Confundiu a Esposa com o Chapéu. Tivemos a participação de Julie, que é estudante de medicina e também vice-presidente da Liga de Neurologia. E hoje, em março, né, a gente leu o Alienista, então vamos ter aqui convidados especiais. Então vai ser uma troca mais bacana. O convidado já está aqui esperando. Eu vou introduzir que ele mesmo se apresenta. Como é que faz para chamar? Você vai aí onde tem uns 3 pontinhos. Aqui, enviar convites. Oh, pronto. Isso. Pronto. Galera, então eu vou falar isso, ó, vamos aqui no aviãozinho, chamando mais gente para live, tá certo? Quem não lê o livro, não tem problema, participa também. Vai ser vontade de ler. Pronto, o Thiago entrou. Oi, Thiago, boa noite. Eu vou começar a introduzir porque ele é tímido e não vai querer falar. Mas assim, gente, o Thiago, ele foi meu R++ na residência. E é a pessoa que eu conheço que mais manja de cinema e literatura. Então, assim, que bom que você tá podendo participar aqui com a gente, porque ele tava meio com vergonha que ia falar, porque ele não é especialista na obra machadiana. Mas, assim, eu falei que aqui não tem especialista de nada, entendeu? É pra ser uma coisa assim, pra começar a instigar as pessoas a lerem, começar a pensar sobre. Então, assim, seja mais do que bem-vindo, Thiago. Que bom que você pôde entrar. Obrigada aí pela presença, viu, Thiago? Saiba que, assim, eu mesmo tô lendo e eu até comentei com o Mário. Eu falei, Mário, eu vou participar da live e eu vou ser a parte leiga. Mas é importante também essa parte leiga, porque vai ser uma troca e eu tenho certeza que a gente vai aprender muito com vocês. Então vai ser bem bacana aí. Certo. Então, assim, eu vou fazer um resumo bem breve do livro, porque eu não sei se todo mundo que tá aqui no Coisa leu, mas a gente está falando do Alienista, este livro, que conta a história, né, do médico psiquiatra Silvano Camarte, que depois de voltar, né, de Portugal, ele resolve fundar a Casa Verde. O intuito dele, né, era inicialmente pegar os doudos, como ele falava, da cidade e cuidar deles, porque, né, tem a descrição de que eles ficavam em casa e tudo mais. Só que a questão é que a coisa fugiu um pouco do controle e ele começou a colocar todo mundo dentro daquela casa, né? Até que, enfim, chega uma hora que acontece o plot twist da história e sai todo mundo da casa e ele, enfim, eu vou ter que contar, né? Porque a gente aqui já era teoricamente professor ter lido. Ele no final percebe que todo mundo, na verdade, é doido e que ser doido é o normal, logo ele é a única pessoa sã, então ele tem que descobrir o que tinha de errado com ele e assim, ele é a única pessoa que fica na casa. O que nos leva à primeira parte. E aí, Thiago, talvez você queira falar, porque a gente começou conversando no WhatsApp, né, sobre essa questão assim, da loucura que é trazida nesse livro e paralelo com as
explicado. Eu acho importante as pessoas entenderem o que ele quis dizer com isso do livro. Assim, quando a gente vai pensar sobre essa questão, um cuidado que eu gosto de ter sempre, quando a gente vai falar sobre uma obra de arte que versa de alguma forma sobre saúde mental, é entender se ela é uma representação fidedigna daquilo. Isso é uma coisa importante. Via de regra, o que vai acontecer é que isso vai ser uma representação simbólica. Eu acho que o objetivo principal de Machado de Assis aqui, pensando até de uma forma mais coerente com a obra dele como um todo, é justamente utilizar essa visão, seria a visão de Bacamarte, para elucidar alguma coisa sobre a sociedade. Se você for parar para ver a estrutura do texto, por exemplo, você vai reparar que talvez a principal crítica que é feita no texto não seja necessariamente a conduta de Bacamarte. Isso é uma coisa interessante. Eu nunca tinha percebido isso. Eu reli o livro anteontem, né, um conto de 10, 15 páginas, bem breve, e eu reli fazendo pontuações do que me chamava a atenção ao longo do livro. E no final eu reparei, talvez pela minha estação atualmente na área, que me chamou muito menos a atenção esse aspecto que é a leitura usual e a gente vê as pessoas fazendo geralmente é alguma coisa relativa ao biopoder, né? Uma leitura Foucaultiana em que, na verdade, a denúncia do texto seria de uma certa intencionalidade da ciência ou do cientificismo de produzir um controle biológico sobre os corpos e sobre as vidas. Né? Essa é a leitura usual, que não é absurda, obviamente, porque é o que é feito, de certa forma. Você tem uma figura de Bacamarte, que destitui as pessoas da liberdade individual em prol de uma suposta capacidade técnica de avaliar quem é insano ou não. Então, assim, não é desarrazoado que nós façamos essa leitura. Mas isso é uma leitura que, tecnicamente, se você for parar para pensar do ponto de vista sociológico, antropológico, filosófico, ela tem uma série de ideias, de concepções filosóficas que são posteriores ao texto. Eu estava comentando com o Mari que nesse ímpeto de transformar, de reduzir, eu acho assim, isso existe no texto, mas eu não acho que o texto reduz a isso. Mas o ímpeto de reduzir o texto a esse aspecto do biopoder ou do controle social exercido pela medicina, aqui, especialmente pela psiquiatria, faz com que as pessoas incorram em erros ridículos. Por exemplo, eu fui procurar alguma postura crítica, alguns artigos sobre o texto, eu achei um artigo que versa sobre essa questão de como a loucura é retratada, Machado de Assis e tal, que o cara vai lá e fala assim, não, porque esse livro é uma crítica aos médicos clássicos, Charcot, isso aqui e tal, e também aos novos psiquiatras que tentaram estabelecer critérios diagnósticos. Aí ele passa para os psiquiatras. Hã? Não, eu tô aqui, tipo, o artigo, né, que deturpou tudo. Porque... Isso. Aí ele passa para os psiquiatras de viés, aí, esses psiquiatras do início do século XXI, alemães, não, ali da transição, que são os que dão esteio, a partir do SM3, de Robert Spitzer, à forma como a gente faz o diagnóstico hoje em dia, um diagnóstico mais estruturado. Então, aí Kraepelin, Jaspers, por aí vai. E aí ele faz isso. A última pessoa que ele cita isso aqui é uma crítica a Jaspers. Mas aí você para pensar, o texto de Machado de Assis é de 1881 e Jaspers nasceu em 1883. Ou seja, o texto criticava uma criança inocente, ainda ali ainda um óvulo, né? Não tinha sido nem ovulado ainda o menino, e ele está sendo criticado por um texto. Estava pré-concebido ainda. Pois é. Estava no colher das almas ainda, como diria João Valdo. E justamente isso que eu tinha colocado até aqui como primeiro ponto é essa questão do contexto histórico, né? Que a gente não pode fazer uma leitura com os olhos da atualidade. A gente tem que entender o que era o Machado de Assis que estava naquela época e o que naquela época ele estava querendo criticar, né? É exatamente isso que você falou, assim. Então, você pegar essa história que aí tem que entender que Machado de Assis ele é extremamente irônico, mas
Isso. Então, talvez se você não sabe disso, você vai achar que ele está simplesmente falando sobre essa questão da saúde mental. Mas ele não está falando só disso, ele está falando de todo o contexto da sociedade daquela época, né? Então, a questão, por exemplo, a crítica que ele faz é muito pesada, a questão da política, né, que acontecia lá. Porque em determinado momento Exato. o asilo, a Casa Verde começou a ser custeada pelo governo, mas as famílias pagavam um imposto que era muito maior, provavelmente, do que o que eles gastavam lá. Então, essa é uma outra crítica que tem lá e que às vezes passa batido, né? E essa, E esse pensando até num aspecto, Mari, por exemplo, o Alienista, ele é o primeiro conto de papéis avulsos. É uma coletânea de contos de Machado de Assis. Aí você pega pra ver, o conto seguinte é Teoria do Medalhão, que é um pai falando pro filho, filho, vem cá, você não precisa ser bom de verdade não, você pode ser um medíocrezinho, mas você tem que parecer legal, andar com a galera certa e tal. É uma ode à mediocridade, certo? Aí mais pra frente você tem Sereníssima República, que teoricamente é sobre um filósofo que estava investigando a estruturação de uma república de aranhas. E aí ele começa a ver que os caras não conseguem fazer uma república nunca, porque nunca funciona. A organização, quando você parece que existe uma crítica de que é assim. Sabe isso que a gente vivenciou nas manifestações que houve em 2013, por exemplo, que desvelou, de certa forma, uma descrença na democracia de representatividade? Quando eu coloco o meu poder político na mão de uma outra pessoa, isso geralmente não me serve. Isso está em Machado de Assis, da Sereníssima República. Isso está também no Alienista. E olha só o que é interessante. Relendo, sabendo o que acontece no final, ele lhe disse que Bacamarte é o louco da história desde o início. Existem várias menções, eu fiz essas anotações, eu peguei algumas frases, né, em que ele sempre pontua isso. Será que isso é uma monomania do médico? Existem várias passagens em que ele anuncia isso. Mas, na verdade, a maior anunciação de que ele enxerga o personagem principal de Bacamarte como um certo tipo de louco é a figura principal literária na qual ele pareia. Você percebeu como é Don Quixote? Total. Don Quixote, Certo? exatamente. Por exemplo, na cena em que eles deixam as esposas para viajarem. O retrato que ele faz é o Boticário, Crispim, tá vindo atrás num burro com a cabeça baixa e tal, e Bacamarte tá pensando em outra coisa, deixando o cavalo decidir o caminho, que é exatamente o que Don Quixote faz com Rocinante. Don Quixote não sabe pra onde ele vai, ele é maluco, ele deixa o cavalo ir, né? E é exatamente a mesma figura, aquela figura clássica que todo mundo vê, que você olha, um cara com uma lança e um cara no burro atrás, é a mesma cena, é exatamente a mesma cena. Existem outras coisas que também ligam a ideia de Don Quixote, denotando, porque assim, ele era um fã de Cervantes. Então, isso daí, até no tipo de humor que ele faz, parecia Cervantes. Então, a figura principal da loucura está anunciada desde o início. Ele não esconde de ninguém que ele acha que ele é o doido. E por que ele é o doido? Ele é o doido porque ele é a única figura sem interesse social. O que, talvez, a maior denúncia daí, em relação ao cientificismo é, sempre que o cientificismo ou a ciência se descola da vivência social partilhada pelo grupo, a gente incorre em alguns erros. Porque é isso que acontece ali. Você vê que as primeiras pessoas diagnosticadas no início do conto, ninguém contesta que o cara é doido, não, porra. Exato. O cara é tudo maluco. Parece O que acontece? Um porquê, e eram as pessoas que as famílias levavam, as famílias assim, esse cara não bate bem. Esse cara era o doido socialmente percebido como doido, entre aspas. Então era a pessoa que a mediação cultural lhe dizia que ele estava fora da norma. O que é o problema? Quando eu sou uma pessoa totalmente... Se a gente tivesse que dar um diagnóstico para alguém, Bacamarte seria Asperger. Ele não tem nenhuma leitura social. Ele não tem nenhuma leitura social. Ele escolhe a esposa baseada no tamanho da mulher que ela vai ter um filho. Né? Ela é bem Era bom explicar pra galera aí o que é que tem Asperger, né? Por que pensar em... Então, o Asperger, gente, o nome, né, que é utilizado para classificar, antigamente, o transtorno do espectro autista leve, que seria uma pessoa que não tem, assim, alteração cognitiva,
o que chama mais atenção é essa falta da habilidade social, o que a gente chama de pessoa Asperger. E a gente está falando aqui que, no caso, se a gente fosse pensar, talvez, em um diagnóstico para o Simão Bacamarte, seria justamente esse, porque ele, o tempo inteiro, ele não mostra nenhum interesse social de interagir. Eu estava falando aqui até com a própria esposa, ele é bem utilitarista, né? Ele pensa E nenhuma assim, capacidade de não, leitura. Ele não sim, tem nenhuma capacidade de leitura social, das intenções, ele não tem capacidade dessa malícia. Ele não percebe isso. Então, olha só, ele é o único idealista daí, ele é a única pessoa, porque aí a gente volta. Geralmente, Machado de Assis está falando mal da sociedade, sim, isso é um ponto que da todo corrupção mundo dos tem que valores lembrar. sociais. Então, qual é a questão? Essa brincadeira, inclusive, que ele faz no final, dizia assim, não, nessa sociedade daqui, então, quem é maluco é quem é honesto, é quem é fiel, é quem é... Porque casa justamente com essa leitura de que eu estou começando a perceber qual é a norma disso aqui. A norma disso aqui é todo mundo ser meio estranho. Então, assim, é uma crítica social bem mordaz e que a gente não vê tão claramente. Mas quando a gente pensa que, na verdade, não tem um plot twist, ele lhe disse desde o início. Ele disse desde o início que o cara é maluco, o cara é Don Quixote. Inclusive, se a gente lembrar, essa ideia da apropriação simbólica, artística da arte, Dom Quixote, via de regra, é entendido como o louco idealista. Sim. Ele é o idealista, ele é a pessoa que luta contra moinhos de vento. E a sociedade não compreende sua loucura. Então, por que que na nossa leitura de Bacamarte, que é uma figura totalmente espelhada em Dom Quixote, totalmente desinteressada socialmente, não existe interesse nenhum de exercer nenhum biopoder da parte dele. Isso é apropriado, isso é entendido. Isso é visto quase de uma forma pareidólica pelas outras pessoas. É tipo eu olhar para uma nuvem e achar que é um gato ou um cachorro. Aquele formato não existe necessariamente na natureza. A minha percepção prévia, o meu entendimento de mundo faz uma análise projetiva daquilo. Então, o que a gente vê ao longo do livro é que as pessoas atribuem intencionalidade a ele de uma forma que ele não tem. Ele prendeu o cara porque o cara procurou a mulher dele. Ele prendeu não sei quem porque ele está ganhando dinheiro. E, na verdade, ele não está interessado em nada disso. Então, as leituras sociais são corruptas e corruptíveis. E quase sempre, principalmente quando avança, é isso que ele critica. Outra coisa, você percebeu como tem uma certa brincadeira com a Revolução Francesa? Total. Inclusive, nesse livro da Antofágica, eles até botam nota de rodapé justamente para lembrar a pessoa disso, né? Da questão da Revolução Francesa. Quando eles falam até o próprio nome, né? Da tomada da Bastilha, tem alguma coisa assim. Justamente faz um paralelo. O capítulo em que ele começa a aprender as pessoas que não são mais as pessoas que todo mundo entende que são malucas, né? Quando ele começa a aprender as pessoas que as pessoas acham normais, o nome do capítulo é o terror, que é justamente a fase da Revolução Francesa liderada pelos jacobinos, que Robespierre cortou a cabeça de todo mundo. Né? Sim. Então, assim, não tinha reparado não, né? Não, essa aí eu não tinha reparado. E no caso da revolta das canjicas, também, no caso, sendo uma revolta da população, né? Não sei se... Seriam como se fossem os sanculotes e tal. Então, assim, você não vai achar... O livro inteiro não vai ser... O conto inteiro não vai ser pautado numa reprodução passo a passo de tudo isso, mas está ali de alguma forma. E a Revolução Francesa tem essa característica de terem várias revoluções dentro dela. Alguém toma o poder de alguém, faz uma coisa, e alguém toma o poder de alguém. Então, assim, quando o terror acaba, eles tomam de volta, restituem a República, dá um tempo, o que é que acontece? Napoleão Bonaparte. E aí, o sonho da República se perde novamente. Então, existe aí nessa relação com a Revolução Francesa, tanto a ideia de uma esperança de reformulação do Pacto Social, obviamente, mas existe também uma percepção, uma descrença muito grande na possibilidade disso. Isso vai se manifestar em várias obras dele. Por exemplo, Esaú e Jacó é basicamente pautado nisso. No final, os irmãos lá, os gêmeos, viram cada um de um partido político distinto e ficam lá quebrando pau eternamente, né? Então, existe isso que permeia a obra inteira de Machado de Assis. Eu acho esse ponto extremamente importante. E aí vem a minha segunda parte, que eu acho que não é um pareamento tão evidente, né? Mas qual é a questão?
a gente tem a sorte de ter a Biblioteca de Machado de Assis preservada, né, na Academia Brasileira de Letras. Então, mesmo que não exista uma citação clara, como ele faz com Shakespeare, como ele faz com a Bíblia, que você sabe que o livro mais citado na obra de Machado de Assis é a Bíblia, né? Sim. Era o livro de cabeceira dele. Então, assim, ele faz isso com a Bíblia, ele faz isso com Shakespeare, né? Você tem essas citações frontais de algumas coisas. Mas, provavelmente, se ele tem todos os livros de um autor, esse cara se manifesta de alguma forma na obra. E ele tem todos os Consciente livros e de Flaubert. inconscientemente, é. Consciente ou inconscientemente. E ele tem todos os livros de Flaubert. Certo? E qual é a questão aqui? Pensando nesse viés da Revolução Francesa, de uma certa frangofilia, francofilia, né? Não frangofilia, eu me equivoquei. De Machado de Assis, o que é uma coisa interessante. Você já leu Madame Bovary? Não entendi o que você falou. Você já leu Madame Eu Bovary? também não entendi. De Flaubert? Madame Bovary, sim, sim. Pronto. Madame Bovary tem o médico, que é o marido de Madame Bovary, Charles Bovary, certo? Que é a única pessoa inocente do livro. Isso é uma coisa comum. Tem vários livros, como diz assim, é um truque literário comum. Tem vários livros em que ele coloca uma referência, uma bússola moral de algum personagem que é o personagem inocente do livro. Por exemplo, em Irmãos Karamazov é a Alyosha, o irmão mais novo. Certo? Em Madame Bovary é Charles Bovary. Ele é a única pessoa boa do livro, a única pessoa que não está entendendo o que está acontecendo, né, no livro. Ele é médico, e é esse cara meio inocente, meio bobão ali no fluxo das coisas. E na cidade tem um boticário, um farmacêutico, Romé, né, que é um cara que fica babando o ovo de Charles Bovary, porque ele é o médico da cidade, mas na verdade ele faz isso com a intenção de se locupletar, de ganhar alguma coisa, né, relacionada a isso, e conseguir algum tipo de ascensão social. E é o que ele faz. Bovary cai em desgraça e ele sobe, ele ascende. E aí, quando a gente para pensar, a figura de Crispim e dele, que reproduziam Don Quixote e Sancho Panza, reproduzem também. É um médico e um boticário. Você vê que quando ele percebe uma perda da capacidade de influência política de Bacamarte, ele acha que o Bacamarte vai ser preso, ele vira de lado. Sim. Então, o espelhamento mais sutil, na verdade, na construção dos personagens, Don Quixote sendo o mais evidente, é com Charles Bovary e Romé. E aí vem uma questão interessante. Vladimir Nabokov, né, o autor de Lolita, Fogo Pálido e tal, ele era professor de literatura comparada na Cornell, nos Estados Unidos. E tem os livros dele, tem uns livros de ensaio, em que ele colocou algumas das aulas que ele deu lá. E tem uma aula que ele analisa Madame Bovary. Certo? E aí, uma das coisas principais que ele bate, inclusive ele usa isso muito na obra dele, ele chega a falar disso quando ele fala de Lolita, por exemplo, é a ideia do filisteísmo, do filisteu. O que é? O filisteu é Romé. O filisteu, eu peguei aqui a primeira frase porque depois disso ele faz essa análise de Madame Bovary, falando como se isso fosse uma das coisas mais importantes de Madame Bovary, e depois ele escreveu um texto, um ensaio literário específico, chamado Sobre Filisteus e Filisteísmo, né? E aí a frase inicial do texto é: o filisteu é a pessoa adulta cujos interesses são de natureza material e comum, e cuja mentalidade é formada por ideias ordinárias e por ideias convencionais de seu grupo e tempo. Que são filisteus. No conceito flaubertiano e sob essa análise de Nabokov. E é o que a gente vê acontecer aqui nessa figura de Crispim também, e em todas as outras. Então, no fim das contas, casa essa ideia de que existe uma inocência da parte de Bacamarte e que, na verdade, o que está acontecendo é que a inocência dele é uma coisa tão bizarra, tão fora da curva, que ela começa a desvelar, a revelar as interações sociais danosas que existem. Ou seja, ela começa a revelar o filisteísmo das outras pessoas. Então, entendi. Ademais, eu acho que isso daí é uma outra leitura extremamente importante, que é muito mais coerente com a obra completa de Machado de Assis, é muito mais completa, né? Se você parar para pensar no escopo maior. Eu até tinha notado, não exatamente isso, mas assim, né? Tem essa questão, aí no caso, fazendo um paralelo só com essa questão que a gente foca hoje em dia, justamente da figura do médico ser, tipo assim, uma coisa irredutível.
Porque e que ele não trabalha em equipe, né? Ele não pergunta hora nenhuma para alguém, ou para aquele spin que é até a pessoa mais próxima dele, tipo assim, eu tô bem, tô fazendo alguma coisa errada, sei lá, e não questiona, né, também, ele não procura ajuda. E isso é uma das Sim. coisas que a gente, né, tende a, tipo assim, essa é uma visão, né, de médico que ainda tem, muita gente ainda tem, que é uma pessoa separada da equipe, né, que não, tipo assim, que não interage, que não pergunta as condutas, e isso é uma É, coisa que a gente deve e a gente não tentando ajuda a trabalhar. desconstruir, né? Oi? A gente não ajuda a desconstruir isso. A gente, Por que aqui que nosso estamos corpo é tentando. separado? Sim, tem essa questão ainda. E Crispim, apesar, né, justamente, talvez por a figura do médico ser aquela coisa assim, lá no em cima, ele até fica, né, se perguntando se aquilo ali tá certo, mas ele não tem a coragem de ir lá confrontar, também pelo medo de perder o status dele, né, como você falou. E isso é uma Sim, coisa interessante. E aí também, assim, que eu acho que pra gente aqui faz total sentido é a questão que ele chega, assim, né? O primeiro ponto que ele chega, que a razão é o perfeito equilíbrio de todas as faculdades. E daí fora a insânia, é só insânia e só insânia. Então, assim, o conceito dele de saúde mental, né? É aquela coisa ainda um pouco da OMS, assim, que é o completo estado de não é factível, né? Assim, não tem como. Na verdade, hoje em dia, né, só pra, assim, galera que não é psiquiatra e tal, a gente faz uma busca, assim, muito mais de tentar trazer a funcionalidade da vida da pessoa e, e até fazer ela entender que, às vezes, os momentos ruins, eles também existem e, tipo, não tem como... É um equilíbrio dinâmico, né, afinal das contas, assim, não é um equilíbrio estático. Saúde mental e tudo mais. Então é como se ele justamente está buscando um ideal que não existe. E aí, né, exatamente isso que você tá falando, a figura do Don Quixote, total, assim. E aí, logo no início você falou uma coisa também que eu achei perfeito. Foi a questão dos critérios diagnósticos. Porque, na verdade, ele chega lá, né, com toda a... Assim, que estudou, né, fora e tal, é como se ele fosse fazer isso, mas não é um exame de estado mental, ele não faz, na verdade, né? Não existe essa estrutura que você falou. E que aí também é uma coisa que você sempre fala aqui, né? De perguntar a história psicossocial, ver se aquilo tá causando sofrimento para a pessoa. E o exame de estado mental, ele não tem. Ele vai lá, segue a pessoa na rua e pronto. Aquilo ali é o exame dele. Então, fazendo um paralelo com a atualidade, isso está bem diferente hoje em dia, né? A gente tende ao máximo a colher a história e justamente pegar essas informações e entender que aquilo está gerando sofrimento, porque aí sim você vai tomando de norte se aquilo é uma coisa patológica ou não, né? Aí a gente tende a, tentar buscar esse equilíbrio, não sair patologizando tudo, ao mesmo tempo também, às vezes você precisa sim dos critérios para você se nortear, né? Porque é uma crítica também que muita gente fica falando assim, que tipo, que o médico só fica dando checklist ali no DSM. Não é isso. O DSM não é nessa ideia de você fazer checklist. isso é extremamente Peraí, tipo, importante mesmo. A única pessoa que dá diagnóstico por checklist DSM é o próprio paciente. Joga no Google e chega lá, eu tenho tal coisa. Entendeu? Eu nunca contei critério. Eu acredito que você também não. Você domina, você sabe mais ou menos o que é e pronto. Mas a estruturação do diagnóstico é positiva. É positiva. Agora, quando a gente fala desses aspectos aqui, a questão do distanciamento entre a ciência, né? O que a ciência produz e a sociedade para a qual ela produz aquilo, é talvez a lição mais importante que a gente, como membro da área de saúde, tem para aprender com esse texto. De que existe sim um corpo social, que aquilo ali tem que ser inserido no meio. Aquilo ali não se produz no vácuo, né? E na nossa especialidade especificamente, a gente tem que sempre lembrar que a gente perde, entre aspas, doenças para a cultura.
O exemplo mais evidente e correto disso é que a homossexualidade, a partir do DSM-3, deixou de ser doença psiquiátrica. Que até então era. Então, com o avançar social, os pleitos sociais, direitos civis, a percepção, a evolução da percepção sobre esse aspecto social, fez com que aquilo não tivesse mais espaço para ser patologia. Então, isso é uma coisa que a gente tem que lembrar. A psiquiatria, acima de tudo, não se produz fora da cultura. Não se produz fora da cultura. Porque, por exemplo, eu posso dar um diagnóstico de transtorno dissociativo de identidade para uma paciente. Certo que hoje em dia, transtorno dissociativo de identidade conta como transe. Então, uma pessoa que tem estado de possessão entraria nisso. Ela não precisaria ter só transtorno de personalidade múltipla, né? E entraria como transtorno dissociativo de identidade. Pronto. Aí eu vou e dou um diagnóstico desse para a mãe de santo. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Porque aquilo ali é totalmente inserido no meio cultural dela. Aquilo não faz sentido. Não tem nem por que começar a conversar uma bobagem dessa. Né? Então, assim, eu posso continuar tendo uma visão materialista, achar que aquilo não existe entidade, que aquilo é transe, mas aquilo não é transtorno. Não está causando disfunção Aquilo não é transtorno. daquela pessoa. Aquilo é totalmente inserido dentro do contexto cultural. Bacamarte ia trancar ela na Casa Verde. Sim. Muito provavelmente. Né? Mas, enfim, é porque ele não tem leitura social. Né? Mas, assim, a maior parte de nós não somos. Né? Hoje em dia, psiquiatra não morde, psiquiatra não amarra ninguém que não mereça. Brincadeiras à parte. Né? Uma coisa que a gente tem que lembrar, Mari, da mesma forma que a gente tem que lembrar sempre, né, de uma forma diuturna, bem incisiva aos nossos internos, aos estudantes, aos colegas, a gente tem que lembrar sempre que o paciente não é agressivo, né, uma parcela ínfima dos pacientes são agressivos, ou são agressivos conosco de uma forma lesiva. A gente tem que lembrar também o tempo todo de que o estado de retirada da autonomia é um estado de exceção na psiquiatria. A gente quase nunca faz isso. É uma parcela ínfima dos pacientes. Mas, de vez em quando é necessário, isso é feito sobre alguns critérios. Porque, por exemplo, eu não posso deixar uma pessoa que está psicótica, que não tem nenhum tirocínio de realidade, não tem a capacidade avaliativa de saber. Por exemplo, eu estava no plantão um dia, chegou uma paciente que estava entrando na boca de fumo e xingando a mãe do traficante. Será que é todo dia. Acho que não. Todo dia. Aí os traficantes bateram na porta da irmã, falaram assim, ou é remédio ou é bala, você vai levar na emergência? Olha só, né? Ela Como foi conduzida, na verdade, pelas pessoas que estavam... Pelos traficantes, exatamente. Então, assim, como é que você não interna? Porque essa pessoa não tem a capacidade de estar socialmente naquele momento de uma forma segura para ela ou para os outros. Mas isso é um estado de exceção, 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 exceção. A maior parte dos nossos pacientes... Por exemplo, eu tenho um consultório particular há 3 anos, eu nunca internei nenhum paciente. Isso não é um orgulho, não é porque eu sou um médico top, insano, porque não precisou. Mas é. Não precisou até o momento. No dia que precisar, vou internar, não tem problema. Mas não precisou ainda. Na maior parte das vezes não precisa. Então, assim, nós não somos bacamartes andando pela rua, vendo se o cara vai para Casa Verde ou não. Né? Isso é uma coisa importante da gente lembrar. Imagine Mariana aí correndo na rua atrás de hoje nos stories, né, Mari? Coincidentemente, minha cara de quem... Oi? Coincidentemente, você comentou até sobre isso hoje nos stories, porque muita gente acaba falando que é psiquiatria, mas tem medo de ser agredido, né? Você acabou comentando sobre isso. Exato. É uma coisa que, de vez em quando, eu me pergunto, principalmente quando chega algum estudante, né, pergunta assim, eu gosto da teoria, mas eu tenho medo da prática, como é que foi isso? Aí eu explico, né, que essa situação de violência, não sei o que, é muito raro, que na verdade a maioria dos casos que a gente vê não são assim. Que na verdade o paciente mais apanha do que ele é agredido, ou ele é mais agredido do que ele agrede, na verdade. Até os pacientes psicóticos, né, você vê assim, que estão em estado de rua e tal, eles sofrem muito mais do que fazem alguma coisa.
E aí, claro, a gente tem os cuidados também, né? Quando a gente vai avaliar essas pessoas. Então, tem assim, né? Você ficar perto da porta, o tom de voz que você vai olhar, você vai fazendo aquele, né? Assim, para se assegurar de sua segurança. Mas, nesse ponto, também é muito tranquilo, assim. Nunca aconteceu, não, em consultório, alguma coisa assim, aconteceu algo desse tipo, entende? Mas aí é isso. Essa questão do exame de estado mental dele, pela falta de fio social, pela, talvez, áspide dele, tudo a ver. E isso então, assim, só fechando, né? Que a gente faz hoje em dia a história, a entrevista, o exame de estado mental, tudo certinho para que a gente faça a melhor conduta possível. E como o Thiago falou, isso não é uma coisa estática também, é uma coisa que sempre muda. Então, assim, de vez em quando sai diretriz de manejo de alguma coisa diferente, porque já tem uma medicação melhor, ou tem alguma coisa assim que antes era considerado doença, mas tanto pela questão social quanto talvez por um entendimento melhor já não seria mais. Por exemplo, a questão da disforia de gênero continua sendo um critério e muito por conta até das próprias pessoas que têm, porque para você poder ser submetido a cirurgias, né, como é que chama? Como é que chama? Ressignificação? Não sei. Redesignação de sexo. A cirurgia de resignação de sexo, você precisa de um CID dizendo que aquilo ali estava causando mal e por isso agora ela vai precisar passar por isso. Na verdade, Mas no CID 11 saiu, né? interessante. Não? Ainda não? No CID 11 saiu. Ah, já? Tá No vendo? 11 eles já fizeram Aí. esse movimento. É porque no DSM permanece. Ah, entendi. Mas talvez é isso. Talvez seja uma coisa que mais pra frente saia, porque na verdade o problema não é a pessoa, a disforia, a questão não é o fato dela, a doença não é o fato dela se entender como um gênero oposto. Na verdade, é o fato dela ainda não ter conseguido, né, fazer essa mudança. Então, talvez tenha que mudar o que seria, né, os critérios. Até para ela poder fazer as cirurgias e etc e tal. Talvez não precise, né, chamar isso de disforia. Enfim, aí talvez no próximo Cenas dos DSM próximos capítulos. mude. Exato. E aí, só falando mais uma coisa assim que a gente até conversou já um pouco, essa questão da questão da antipsiquiatria, né? Acho que você falou isso, que é uma leitura muito superficial desse livro, falar que é uma coisa antipsiquiatria. Porque Até porque assume a presunção de que o que está retratado ali é o que a gente faz, o que não é verdade. Isso, exato. Então, isso é uma coisa que a gente tem que deixar muito claro, assim, que não é exatamente, é uma crítica, tanto o próprio Simão, no caso, ele não é a figura, né, de médico que a gente tem como ideal, nem nada assim, no caso. Ele, na verdade, ele é o Don Quixote, então não, é uma leitura muito, muito superficial falar que isso aqui é respaldo por essa questão de antipsiquiatria, entendeu? Eu acho que isso é uma das coisas importantes também de frisar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu grifei várias coisas aqui, mas acho que essas partes mais importantes. A questão, né, de que o governo ele estava mais interessado, né, de manter porque estava recebendo dinheiro disso, mas você vê que ele não ele próprio não estava compactuado com nada disso, porque no final das contas ele até devolveu todo o dinheiro, não foi que tinha sido recebido lá. Ele, quando percebeu que a tese dele estava errada, ele tirou todo mundo de lá e, enfim, e ficou nessa questão de buscar, digamos assim, uma nova resposta, que talvez pela questão cognitiva, a questão social, a cognição social dele limitada, não sei se ele vai conseguir. Mas a ideia aqui... Ele morreu. Hã? Ele morreu no final do livro. Ele morreu. Né? Foi mesmo? Ô, doida.
No final ele morreu. Então ele não chegou nessa. Não, Ele não chegou nisso. Não desvendou, não. Mas ele tentou. ele tentou até o fim, literalmente. Ô, Mari, o tópico também que você tinha colocado Oi. foi de modelo psiquiátrico. Um tópico também que você tinha colocado, assim, foi o modelo psiquiátrico, né? Antes, como era antes, como tá depois. Acho que da questão da visão da luta manicomial, enfim. Exato, é porque isso, né? Justamente essa coisa da psiquiatria, a luta antimanicomial, no caso, assim, pessoas que pegam essa obra e usam como argumento de que tá vendo, o sistema manicomial ele não serve porque ele encarcera as pessoas, tira elas da convivência familiar e fica esse discurso bem assim mesmo, tipo, né? Como se talvez assim até não existe essa de loucura, isso é uma criação dos psiquiatras que estão em complô com a indústria farmacêutica, enfim. E aí usam isso, né, como... aí usam talvez essa obra até para falar sobre isso. Mas o que a gente está falando aqui é que isso nem procede. Porque no início, quando ele colocou algumas pessoas aqui, foram a própria família que levou, pessoas que estavam encarceradas em casa, em situação pior, né? E... como a gente está falando, né? O modelo atual, ele não entende mais essa questão assim, de você deixar a pessoa lá, no sistema manicomial, a pessoa presa e sem interação social nem nada. Não. Mas, em alguns momentos, como o Thiago falou, por exemplo, uma paciente que estava se colocando em risco, né? Literalmente, de vida, aí ela precisa de um período no internamento. E esse período não vai ser... Uma internação psiquiátrica hoje é muito menos um asilo, muito mais uma UTI. É a ideia de que existe um momento crítico que necessita de um controle maior dos parâmetros, né? Então, assim, eu faço restrição de e-mail se o paciente for suicida grave, né? Eu tenho como controlar melhor esse comportamento e essa exposição ao risco, né? Mas isso é uma coisa transitória, do mesmo jeito que a crise geralmente é transitória. Então, posteriormente, esse paciente volta para o meio social dele. Essa é a ideia. A ideia é restituir para que ele possa retornar para o cuidado em uma outra lógica. Mas as coisas têm fases diferentes. É como eu querer tratar uma infecção que necessita de antibiótico venoso. Né? Então, assim, o cara tá com KPC, eu vou tratar ele em casa, parceiro? Não vou. Entendeu? Então, assim, né? Aí a gente vai vendo as diferenças. Da mesma forma que na psiquiatria isso também existe. Então, alguns pacientes vão necessitar disso transitoriamente e depois isso restitui, né? Mas essa lógica, ninguém tem interesse em deixar o paciente trancado, até porque essa leitura, de novo, essa leitura do biopoder, essa leitura da construção Foucaultiana, ela presume intencionalidade. Quase sempre. Existe alguém querendo exercer algum tipo de poder, né? E o poder flutua nas relações. Por exemplo, se eu estou dentro de uma sala com um psicótico agressivo que está querendo me bater, o poder está com quem? Naquele momento. Certo? Então, assim, Tá com ele. existem vários. Isso é dinâmico, isso modifica. Né? Isso vai modificando ao longo do tempo. Você ter esse poder eventual de destituir uma pessoa da autonomia é real, isso existe. Né? Mas existem os mecanismos legais para que isso seja feito de uma forma coerente, tranquila, né? Organizada. A gente tem que avisar para o Ministério Público, fazer isso, fazer aquilo e tal, porque a gente entende que é uma questão delicada e que é uma questão difícil. Mas não existe todo mundo que lê esse texto de 1881 achando que isso representa de uma forma fidedigna o que é a psiquiatria ou de qualquer tipo de acompanhamento em saúde mental moderno, é totalmente equivocado. Você perde várias questões aqui. A primeira, que para mim é a que mais me incomoda como bibliófilo que sou, é que você perde a fruição estética do texto. Isso não deveria ser sua prioridade. Sua prioridade é ver se o texto é bom, se é legal, se é bem escrito, se é divertidinho e tal. Posteriormente a isso, você vai extrair o que ele tiver de significado. Né? Então, assim, reduzir o texto. Esse é o meu incômodo.
Você pode fazer algum tipo de leitura, mas tente não reduzir o texto. Tente entender se tem mais alguma coisa. Veja, repare, repense. Sempre que você for ver alguma coisa que tenha relação com uma área específica, pondere se aquilo é uma representação correta, né, daquela coisa em si. Então, você achar, mesmo que aquilo fosse uma representação correta, que não é, é uma representação simbólica, mas que fosse uma representação correta do que a psiquiatria ou o alienismo fazia naquela época, isso não é mais verdadeiro para o mundo atual. Então, ter essa capacidade de discernir o que é inserido em cada contexto é extremamente importante para que eu seja um leitor atento, crítico, né? Não é só chegar a consumir aquilo e achar que aquilo ali é uma crítica a Jaspers, que nasceu 2 anos depois, né? Perfeito, perfeito. A crítica está em sua cabeça, muito provavelmente. Amei. Não, e aí, tá vendo? Essa é uma dica super importante, gente. Toda vez que vocês forem ler qualquer livro que seja, como você falou perfeito, assim, tem que ser uma coisa boa, você tem que gostar, entrar ali no texto e tal. E depois você para ver, né, essas outras questões. E aí você pode pegar, fazer anotação, se você não gosta de riscar, né? Mas você bota, sei lá, tipo, uns papezinhos assim, tipo, para marcar a página, para você depois ir checando. E essa é a forma mais legal de você ler, porque aí você vai justamente aumentando o seu poder de embasamento crítico, né? Até para você fazer isso como você fez agora, que você linkou aí, tipo, desde Don Quixote, Foi Madame uma aula mesmo. Revolução Francesa, e tipo, e é assim que a coisa funciona. E aí a coisa se multiplica, né? A leitura ela se multiplica bastante, porque eu hoje já saí daqui, já aprendi coisas aqui, já tipo assim, Foi isso que do que eu li, a agora Manu comentou isso aqui. A Manu comentou isso no. Teve uma. Manu, ela comentou aqui nos comentários que depois dessa live a visão dela do livro tá outra. Exato. Tem outra percepção. Então, pois é. E aí, que bom então. Que esse é o objetivo, né? Daqui, justamente a gente ir abrindo essas gavetas aí e fazendo a galera, tipo, pensar. Mas eu acho que a gente conversou assim tudo. Não sei se tem alguma pergunta, alguma coisa. Ou que você queira falar mais alguma coisa, tipo, porque acho que a ideia assim, principal a gente falou. Falando. Verdade, Manu, concordando. E aí, galera, abril já tem livro, Flores para Algernon. A galera tá gostando de psiquiatria. Ninguém quer um livro de infecto, não, pelo amor de Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. Se vocês quiserem fazer um projeto a longo prazo com infecto barra tudo, lê a Montanha Mágica. Aí, eu vou botar para ser uma das sugestões de maio, viu, Thiago? Mas é grande. Mas não dá para ler no mês, não. É grande. É grande? É muito grande. É um projeto. Então, eu vou procurar ler primeiro. Pensem um pouquinho. Mas a Flores para Algernon, na verdade, já dando spoiler aqui, não é só psiquiatria, né? Na verdade, as questões sociais deles são bem maiores, enfim. Só ficar com vontade de ler. E tem uma questão filosófica até também, assim. Enfim. Mas bem, eu acho que a gente cumpriu hoje a ideia da live, apesar de ter caído, né? Que é normal aqui. A gente nunca consegue fazer uma live sem cair. Mas funcionou. Então, assim, muito obrigada, Thiago. É sério, você tava na dúvida, você deu assim, tipo, sabe a cabeça assim, tipo, uau, ela aumenta, assim. Você fez isso em mim aqui agora. Então, agradeço muito. Acho que todo mundo também teve essa mesma sensação. Tipo assim, o alienista não é mais o mesmo. Inclusive, você está convidado para participar das próximas também, se você quiser. Porque vai ser sempre uma honra, sério. Você é muito legal. Muito obrigada, Thiago. Obrigada também a todo mundo que compareceu na live. Espero que vocês tenham curtido. E Mari vai deixar salva no feed, né, Mari? Sim, vai ficar salvo. E assim, para quem tá entrando aqui, mas ainda não tá fazendo lá e quer participar do clube, no nosso link tem o link para entrar no grupo do Telegram.
porque é lá que a gente faz as Isso. enquetes e decide o livro e vai dando alguns gostinhos. Acho que a gente tem algum tempinho aqui. Sabe o que eu me lembrei? Eu acho que você deve ter lido também, Thiago. Aquele artigo que fala de Dona Sara, que era uma menina que tinha... Sim, Você lembra? que tinha uma propensão a fazer alterações dissociativas e que depois ela entrou para uma religião de matriz africana, né? Exato. já Eu vou mandar logo, para o grupo do Telegram, porque é um é, artigo interessantíssimo, assim, mostrando justamente isso, né? Que ela ficou um tempão, assim, sendo patologizada, digamos assim, mas aí quando ela se entendeu e foi acolhida, e aí aquilo passou a ter uma função na vida dela, aquilo deixou de ser um sofrimento, então deixou de ser uma doença. exatamente. Agora, uma coisa interessante disso é assim, lendo esse artigo, eu diria que isso é uma conversão diagnóstica. Eu acho que ela tinha um Conversando. diagnóstico e ela perdeu o diagnóstico. Pelo fato de que a reestruturação do significado daquilo na vida dela fez com que aquilo não trouxesse mais sofrimento. A partir desse momento, isso sai. Mas Isso. antes ela tinha. Porque algumas pessoas vão ler achando que assim, ela nunca teve. E aí falaram que ela tinha. Então, aí isso eu não concordo, não. Mas tudo bem. Não, Hã? não, eu concordo também, porque justamente isso que a gente tá falando, né? Quando a coisa tá causando disfunção a pessoa, aí, né, você pode tentar pensar. Mas Exatamente. é interessante até como os diagnósticos, eles também não são fixos. Às vezes você muda, né? Então Pois eu é. vou mandar também, porque é até bom que faz um link, tipo, com coisas atuais, né? E artigos. Aí a gente faz esse. Eu vou mandar lá também. Então, quem quiser se interessar, entra lá no canal do Telegram. Que é isso. Quanto mais gente, mais legal, enfim. Então, vou encerrar por aqui. Tá Valeu, bom. gente. Obrigada, Tchau. galera. Boa Todo mundo. Tchau, noite. tchau. Tchauzinho. Tchau. Tchauzinho.